Olá a todos, muito bem-vindos ao canal Saúde Mental na Igreja. Hoje vamos falar sobre a depressão em crianças e adolescentes, as suas características e como se comportam esses pequenos em relação à depressão. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de acionar o sininho para que possam estar recebendo os vídeos, também de deixar o seu like no nosso vídeo. Compartilhe com aquelas pessoas que vocês sabem que precisam, para que elas possam ter um entendimento maior daquilo que estão sofrendo, daquilo que estão passando, e que possam ver que há saída para isso, há tratamento, e nem sempre o tratamento é a medicação. Em muitos quadros a gente acaba nem usando medicação, podemos usar somente algumas outras medidas, métodos naturais que a gente chama. Bom, sobre a depressão em crianças e adolescentes, então, classicamente a gente acreditava que a depressão começava na vida adulta. Porém, a gente sabe que 2 em cada 100 crianças e 8 em cada 100 adolescentes podem apresentar quadros depressivos. Porém, ultimamente, a gente tem visto que cada vez mais crianças e adolescentes vêm apresentando esses quadros de depressão, esses quadros de ansiedade também. Então, é algo que já ficou no passado, aquela questão de que criança, adolescente não tem depressão, que isso é coisa de adulto. Não. E os sintomas, geralmente, eles são semelhantes, porém há algumas diferenças importantes. Por exemplo, as crianças deprimidas, elas não agem com tanta lentidão quanto os adultos deprimidos. Elas não têm aquela letargia. As crianças e os adolescentes, eles têm mais probabilidade de se mostrarem mais irritáveis do que tristes. Então, um dos sintomas chaves seria a irritabilidade, ao invés da tristeza. Às vezes eles nem têm tristeza. Geralmente as crianças pequenas, elas expressam os sentimentos de depressão com sintomas físicos, e são sintomas vagos, como por exemplo dores de cabeça, dores de estômago persistente, um cansaço maior do que o normal. E nas crianças e adolescentes, frequentemente a depressão aparece associada a problemas comportamentais, como problemas de transtorno de conduta, aquele transtorno desafiador, de ficar se opondo, desafiando os mais velhos. Também ansiedade e o abuso de substâncias, como álcool e outras drogas. Então, o que é importante? É importante que os pais estejam atentos a sinais que podem indicar uma alteração do humor, como, por exemplo, mau desempenho na escola ou frequentes faltas escolares, tentativas ou ameaças de fugir de casa, explosões de irritabilidade inexplicáveis, com gritos, choro intenso, um aumento da hostilidade ou de raiva, abuso de álcool, drogas, outras substâncias perigosas, o isolamento social ou perda de interesse em amigos, a hipersensibilidade à rejeição ou a falhas, um comportamento impulsivo, a questão da escola, a gente vê que muitas crianças, adolescentes começam a faltar, começam a não querer ir, começam a arrumar desculpa para ir à escola. Então, os pais precisam estar de olho nesses sintomas, nesses comportamentos, que isso pode indicar uma alteração de humor e pode indicar que o seu filho esteja com um quadro depressivo. Vamos falar um pouco também sobre a depressão em idosos. A depressão, ela não é uma parte normal do envelhecimento, embora muitos idosos e seus cuidadores pensem que os dois andam de mãos dadas, mas não. A depressão não faz parte do envelhecimento normal. Ela deve ser tratada sempre, não importa a idade da pessoa, não importa se é um idoso, ela precisa tratar,
Por quê? Porque um estudo de longo prazo, né, ele descobriu que os adultos mais velhos que sofreram da depressão crônica com duração de pelo menos 6 anos, eles tiveram um risco 88% de maior de desenvolver algum tipo de câncer. Outros estudos também sugerem que esses adultos mais velhos que estão deprimidos, eles correm um risco maior de desenvolver doença de Alzheimer, que é aquela demência, ou sofrer um declínio nas capacidades mentais e cognitivas, né? Também são mais propensos a ter prejuízos da imunidade e isso pode afetar a capacidade de combater infecções ou doenças. Outra coisa, né, ela pode ocorrer em conjunto com outras doenças que mascaram os sintomas depressivos. Então, muitas vezes os profissionais de saúde, eles tratam a doença médica e acabam ignorando a depressão. Então, ter um certo cuidado, né, de tratar as duas doenças. Não é porque o paciente tem uma insuficiência cardíaca, um enfisema pulmonar, um diabetes ou alguma outra doença, que ele não possa ter depressão. Ele pode e deve ser tratada as duas doenças, ou mais inclusive, né? Muitos desses idosos, né, consideram erroneamente a depressão como uma fraqueza. Mas não, isso não é fraqueza, como não é nos mais jovens, não é nos idosos também. Uma coisa bastante importante, né, que os idosos eles costumam ser mais sensíveis aos efeitos colaterais dos antidepressivos. Também, né, porque normalmente eles são usam polimedicamentos, né, usam vários medicamentos para várias condições, né, então cuidado para evitar interações medicamentosas, né, ou seja, aquelas interações com outros remédios, porque como eles usam outros tipos, né, você precisa saber o que eles estão usando para ver que tipo de medicamento, que tipo de antidepressivo eles podem usar, se não vai fazer mal com aqueles remédios que eles estão tomando. E né, esses idosos com depressão, eles parecem responder aos mesmos medicamentos antidepressivos, né, quanto os mais jovens, ou seja, não tem nenhuma medicação específica para o idoso, né? A gente faz o mesmo procedimento, né? Quais são os sintomas e quais são as medicações que dá para usar, sempre respeitando a questão dos outros medicamentos que eles usam, né? Porém, muitas vezes eles melhoram mais lentamente que as pessoas mais jovens e acabam recaindo mais cedo também. Às vezes, quando a gente retira a medicação, eles sentem mais isso e acabam tendo outro episódio mais rapidamente. Talvez também eles tenham, né, grande dificuldade de usar o antidepressivo, né? Eles acabam parando ou acabam esquecendo muito as doses, né? Também talvez pelos efeitos colaterais e pelos próprios problemas de memória, dificuldade de controlar alguns esquemas complicados de medicação, às vezes tem que usar de manhã, de tarde, de noite, então às vezes eles não conseguem. Bom, sobre a depressão, os tipos e sintomas seriam isso. Que Deus possa abençoar a todos e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais, meus irmãos. Que Deus nos abençoe.